Freitas, vamos pular logo para o TCU, que é o que está mais candente aí na nossa pauta. Pode botar na tela aí o Banzé no Oeste, essa figura que resolveu, né, brilhar, estrear no noticiário político, só que de uma forma absolutamente caricatural, né? O Lucas Furtado. Lucas Furtado, nós noticiamos ontem aqui, noticiamos no início da semana, ele apresentou na segunda-feira um pedido de arquivamento do processo lá envolvendo a consultoria que o Sérgio Moro prestou para o Alvarez Marçal. Ontem nos demos conta que esse pedido de arquivamento não estava no processo, e aí cobramos, o que houve? Sumiu o pedido de arquivamento? O que aconteceu com esse pedido de arquivamento? E aí, uma hora depois, ele surgiu na tramitação do processo de uma forma, assim, inesperada. E aí, hoje também, de uma forma inesperada, o mesmo Lucas Furtado que pediu o arquivamento do processo, hoje reconsiderou a sua decisão, se enganou. Ô, Lucas, vamos fazer uma delação premiada? Vamos? Vem cá, conta pra gente quem te pressionou, quem falou para não botar o pedido, quem deixou isso escondido, e ontem nós cobramos e aí a coisa apareceu. Fala pra gente quem mandou você mudar o seu entendimento. Por quê? Porque neste novo entendimento do Lucas não faz o menor sentido o pedido dele. Ele pede a indisponibilidade dos bens do Sérgio Moro, tá? Ele acusa o Sérgio Moro de pejotização. Olha que maravilha. Ele acusa o Sérgio Moro de sonegação de impostos. Então, assim, é um elefante na loja de cristais. Se é ele que vocês escolheram, a turma do sistema aí, vocês escolheram o Lucas Furtado para fazer o trabalho? Porque eu acho que vocês escolheram errado. Só tinha ele mesmo, ele e o Bruno? Então vocês estão muito mal. É melhor botar logo o primeiro time, a primeira divisão na praça aí, já põe aí PGR, ministro do Supremo. Por quê? Porque vocês estão passando vergonha. Isso aqui é uma vergonha. A petição dele, ó, deixa claro aí, ó. Olha só, abre aspas. Há de se averiguar se o Sérgio Moro realizou sua transferência de residência para os Estados Unidos e deverá declarar e tributar também aqui os rendimentos recebidos. Há de se avaliar a existência de visto americano para trabalho, diante de possível atuação para a exigência de imposto de renda para pagamento sem causa. Há de se investigar o Lucas Furtado no CNMP por abuso de autoridade. Trata-se, mais uma vez, de um escancarado abuso de autoridade, como eu escrevi. Chega a ser ridículo ter de explicar que fiscalização tributária e cobrança de impostos são atribuições da Receita Federal. E não do TCU. E como qualquer contribuinte, o Moro tem até abril para declarar a sua renda de 2021. E só o fisco poderá avaliar se há inconsistências que mereçam fiscalização. E só após o procedimento de fiscalização, se ficar constatado eventual sonegação, aí ele poderá ser autuado. E caso não concorde com a autuação, ele deverá recorrer administrativamente, como qualquer contribuinte. Indisponibilidade de bens é medida excepcional, cabível apenas em caso de risco de dilapidação do patrimônio. E no caso do Moro, nunca caberia ao TCU determiná-la, pois não há recursos públicos envolvidos no contrato da consultoria. E o próprio Furtado disse isso em entrevista ao G1, quando determinou o arquivamento. Então, quem parece que precisa ser investigado é o Furtado. E pelo CNMP, especialmente depois dessa repentina mudança de entendimento e após o desaparecimento de seu pedido para arquivar o caso, como revelou ontem o antagonista. Desaparecimento e ressurgimento. O fato é o seguinte, essa perseguição, ela está caricata. Por quê? Porque é tão óbvia
é tão óbvio o atropelo, é tão óbvio a ilegalidade, e me admira muito, quer dizer, eu já não me admiro mais, que coleguinhas reproduzam essas informações sem o mínimo de critério, sem o mínimo de recuo crítico, sem ouvir, pelo menos, especialistas que possam dizer, ó, isso aí é abuso de autoridade, hein? Não pode não. Pode não, Lucão. E digo mais cedo, a turma do Prerrogativas e o PT, agora foi o Rui Falcão, eles retomaram aquela estratégia de pedir ao Ministério Público investigação do Sérgio Moro nessa mesma história, usando lá a divulgação dos salários, aí pegaram uma nota fiscal e tal, estão criando uma nova tese jurídica, porque aquela deu ruim, né? Agora estão criando uma nova tese jurídica. Eu avisei que isso ia acontecer, aliás, né? Eu falei para aqui, a minha opinião sempre foi, se eu fosse o Moro, eu ia para a CPI, amigo. Mostrava de forma absolutamente clara que se trata de uma disputa política e não jurídica. Então, eles agora buscaram a PGR. Eles tentaram o Ministério Público Federal e o Distrito Federal, que engavetou o caso, por ausência mínima de provas, de indícios. Foram ao Ministério Público Federal lá no Paraná, que também arquivou o pedido de investigação, também por ausência absoluta de indícios mínimos de ilegalidade. E agora foram ao Augusto Aras. Eu me pergunto se o Moro já tem foro especial, já tem foro privilegiado, para ser investigado pelo Procurador-Geral da República. É uma vergonha que o resto das instituições não se manifeste. É uma vergonha assistir a esse silêncio. É um silêncio constrangedor das instituições. Tudo por quê? Porque ninguém quer Sérgio Moro candidato. Então, nós estamos diante de um tapetão jurídico, né, do uso, do sequestro e uso da máquina pública por gente interessada em tirar o candidato, né, um candidato legítimo, que não tem um processo, não tem uma investigação séria, não tem nada contra ele. Ele é o juiz que prendeu o ex-presidiário, que é o juiz que prendeu o corrupto, aquele que comandou o maior esquema de corrupção da história e sobre o qual não restam dúvidas, apenas certezas. Aquele que não é inocente, aquele que foi descondenado pelo Supremo com base em filigranas jurídicas que foram tiradas da manga e impostas com o uso, inclusive, ilegal de provas criminosas, provas ilegais, mensagens ilegais, frutos de interceptação telefônica criminosa, provas que, na verdade, são narrativas, foram usadas para a construção de uma narrativa que efetivamente não provam nenhum tipo de parcialidade. Basta enxergar, basta estudar os autos que continham, agora não contei mais porque eles foram anulados, foram triturados, jogados no lixo, mas autos que continham um absurdo de provas, testemunhas, delações, e cujas condenações foram confirmadas em segunda instância e em terceira instância. E até pelo próprio Supremo, que foi quem finalmente determinou a prisão do Lula, depois revogada pelo próprio Supremo. É tão óbvio, é tão simples. Não se deixe enganar.